Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Perdoe a nossa ausência, que nós estávamos preparando uma surpresa aí para vocês, né, a pedidos, que eu vou revelar no final. Mas aqui quem fala é o professor Gabriel e trago a vocês uma questão da prova de nível técnico da prova da Petrobras para o cargo de instrumentação do ano de 2018, a 49ª questão da prova de 2018, tendo como tema, né, aula automação, falando sobre função de transferência. Vamos aqui à questão. Um sistema realimentado é definido pelo diagrama de bloco ilustrado abaixo, onde RDS e CDS representam a entrada e saída desse sistema, respectivamente. Está aqui o nosso diagrama de bloco e a pergunta que vale aí, né, a sua classificação para a prova é a seguinte: qual a função de transferência do sistema? Temos aqui as nossas alternativas. Se você aluno já viu essa matéria, você aluna já viu também, pare o vídeo, tente você fazer, tente você responder, que logo em seguida eu venho com a solução. Muito bem, espero que você tenha pelo menos tentado aí resolver, ou até pesquisado, para poder tentar resolver essa questão, que ao meu ver não é para nível técnico, tá? Essa matéria de teoria de controle a gente só estuda em nível superior quando está cursando aí, né, alguma engenharia elétrica ou de automação. Para nível técnico, eu achei essa questão aí um tanto quanto pesada. Vamos aqui resolver, né? Vamos falar sobre ela. Bom, antes de começar, a gente precisa nos perguntar o que é uma função de transferência, caso você aluno, você aluna não saiba do que se trata. Muito bem, função de transferência, né, tem como ideia principal correlacionar a saída de um sistema com a entrada do sistema. Simples e objetivo desse jeito. Como isso é realizado? É realizado através de funções matemáticas, sendo que tais funções, né, é realizada em função da frequência, no domínio da frequência, né, melhor dizendo. A gente tem no domínio do tempo, são as funções que a gente aprende ali no ensino médio, aprende ali no começo da faculdade, e quando cai no domínio da frequência, aí fica um pouco mais complexo, mas nada do que se você sentar aí na sua cadeira e aprender ali, né, gastar um tempo aprendendo. Conhecido como transformadas de Laplace. Então essas funções no domínio da frequência é conhecida como transformadas de Laplace. Existem tabelas, né, que correlacionam no domínio do tempo e a sua transformada em Laplace no domínio da frequência. Por definição, a gente fala que o G de S é igual a Y de S dividido por U de S. Essa é a definição de uma função de transferência, né? Já vou chamar a atenção de você aluno, você aluna, para não se apegar a letras aqui, né? Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai encontrar H de S, C de S, R de S, T de S, V de S, XPTO de S, enfim, não se apegue a letra, se apegue na definição, se apegue no conceito. G de S é a função de transferência, né? Comumente chamado também de H de S. Outras literaturas chamam de GM de S, função de transferência em S, enfim, não, como eu comentei, não se apeguem às letras, né? Se apeguem nas definições, nos conceitos. Y de S é a resposta da saída do sistema e U de S é a resposta da entrada do sistema. Então temos aqui uma imagem que representa, né, a nossa função de transferência, saída e a entrada. Então a saída dividido pela a entrada, a gente tem a nossa função de transferência, né? Função de transferência conhecidos, né? Então a gente tem algumas funções conhecidas aí. A malha aberta, que é a função de transferência, é essa daí, né? G de S que multiplica X de S. Tem como um sistema similar a esse, né, de R de S, mais ali o círculo, que eu já vou comentar o que é. E de S é o erro atuante. O erro atuante nada mais é do que a saída, a
comparação da saída com a entrada, a gente tem um erro atuante. No dia a dia aí do profissional de automação, esse erro atuante a gente pode descobrir como a diferença entre setpoint e PV, né, SP e PV, a gente consegue atribuir, né, ao sistema um erro atuante e atualizar ali, né, um sistema de feedback a nossa variável para ambas ficarem mais próximas umas das outras. Então, CDS, como eu comentei, vezes GDS. Como eu comentei, né, agora há pouco, não se apegue a letras, mas as definições. Mais para frente, a gente vai verificar que existe um padrão de construção de um diagrama de bloco. Bom, a gente tem também em malha fechada, esta é a famosa função de transferência de um sistema de malha fechada, que tem esta construção aí, né? Função de transferência de alimentação direta. Nada mais é do que o próprio GDS, né? Nosso bloco aí, ele é único, então depois do nosso bloco já vai ali para a saída do sistema, né? Para a nossa variável controlada. Bom, o objetivo do diagrama de blocos é evidenciar o fluxo de informações. Existem, né, elementos modificadores que devem ser ali conhecidos. A gente tem a junção somadora, logo esse círculo ali, né, com uma cruz no meio ou um X no meio, ele leva o nome de somador. Nele a gente vai atribuir o sinal se vai ser de soma ou subtração. Mas mais para frente eu vou comentar um detalhe importantíssimo que faz geral errar devido aí a um conceito sutil, né, a uma definição sutil em cima desse somador. Bom, tem como objetivo, né, como comentei, somar ou subtrair os sinais chegados nele. Repare o seguinte, né, que meu y de S é igual a R1 de S mais R2 menos R3, né? Repara ali nos sinais. Temos também o ponto de distribuição de sinais, que tem como objetivo transmitir o mesmo sinal em diferentes pontos. Bom, temos a associação em série de dBs, e repare o seguinte, né, que na figura A e na figura B são a mesma representação, só que perceba o seguinte, a gente pode ter ali a função de transferência de um único bloco. Por exemplo, o G1 de S, a sua função de transferência, né, a nossa equaçãozinha ali, seria x1 de S, que é a saída, que é igual a G1 de S vezes R de S. Dividindo, né, se eu pegar o R de S e passar dividindo ali, vai ficar x1 de S dividido por R de S, que é igual a G1 de S, que a gente viu ali que é a malha direta, né? Uma malha sem série, sem ser por feedback, né? Uma malha diretona. Consequentemente, se você entendeu o conceito aqui de como é criada ali, né, a função de transferência de um único bloco, você vai compreender facilmente que a figura B representa, né, os três blocos juntos. Logo, funções de transferência que relaciona a saída com a entrada é GDS, né? A gente pode chamar já de GDS, que é igual a Y de S dividido por R de S, que por si só, agora sim, é igual a G3 de S vezes G2 de S vezes G1 de S. O que nos leva a deduzir, você aluno, caso pensou corretamente, sim, quando os blocos estão em série, basta multiplicá-los entre eles mesmos. Fácil, simples e direto desse jeito. Associação em paralelo. Quando um sinal se divide e volta a se encontrar em um somador, em uma posição à frente do diagrama de blocos, caracteriza-se uma associação em paralelo. Bom, tá aqui a nossa associação em paralelo. E repare o seguinte, né? A ideia é basicamente a mesma ali de uma em série, só muda que não é multiplicação entre os blocos, né? Ele pode ser somado ou subtraído. Então é mais ou menos G1 de S, mais ou menos G2 de S, mais ou menos G3 de S. Tudo isso aí vezes o nosso R de S. Então aqui no nossa figura B, né, o diagrama reduzido do diagrama A. Função de transferência que relaciona a saída com a entrada é a seguinte aí, né? Y de S dividido por R de S, mais ou menos G1 de S, mais ou menos G2 de S, mais ou menos G3 de S. Quantos blocos em paralelo eu tiver ali, né, no sistema modificador, hein? Muito bem. Retroalimentação, nosso feedback, famoso feedback, que de longe é o que mais cai na prova de concurso público, aí quando se trata em automação, instrumentação dos cargos públicos aqui, né? Ele tem esse formato e esta equação de transferência, né? G de S dividido por 1 mais ou menos G de S vezes H de S.
Vamos em frente. Espero que até aqui você aluno, você aluna, esteja compreendendo. Se tiver muito rápido as explicações, pare o vídeo, volte, analise aqui com cuidado. Essa primeira parte não é muito complexa. Confesso a vocês que quando eu tive contato, o meu primeiro contato com esta matéria foi um pouco complicado ali de entender, mas com o tempo, a gente vai resolvendo questões, você vai assimilar isso de maneira muito mais rápida. Mas eu acredito que esta aula, modéstia à parte, está bem montada, tentando aqui explicar de maneira mais lúcida teoria de controle, ou a introdução. Então espero que vocês estejam compreendendo até aqui. Se não estiver compreendendo, pause o vídeo agora, volte, reveja até este momento, porque daqui para frente vai complicar um pouquinho aí, a nossa vida, mas vamos resolver juntos aqui. Bom, a observação é a seguinte, quando o sinal de feedback, o nosso HDS, é omitido, ou seja, existe apenas uma linha de retorno ao somador, o valor estabelecido é 1. Então tá aqui, a gente tem esse jeito de representar também um sistema de feedback que o HDS vale 1. A gente não precisa escrever só HDS. Fazendo essa representação, já subentende-se que o valor é 1. E isso é importante lembrar, porque muitas das vezes a gente deixa passar isso em branco na resolução de uma questão e dá errado. Não tem como, se já começou errado, o final vai dar errado, não tem como arrumar. Então é importante, essa observação aí. Bom, temos tabelas, de diagramas de bloco original e os nossos equivalentes, porque algumas questões eles só pedem para achar o bloco equivalente ou o DB, diagrama de bloco, similar e equivalente. Tá aqui, as mais usuais. Pare o vídeo aqui, dê uma olhada, dê uma analisada, que é importante também saber, os diagramas de bloco equivalente. Vamos em frente. Agora sim, 49ª questão diz o seguinte: um sistema realimentado é definido pelo diagrama de bloco ilustrado abaixo, onde RDS e CDS representam a entrada e a saída do sistema, respectivamente. E a pergunta de 1 milhão é: qual a função de transferência do sistema? Vou pegar aqui só o sistema, e a primeira pergunta que a gente tem que nos fazer é: que tipo de sistema é esse? Então, qual tipo de sistema está sendo utilizado aqui? E a gente responde corretamente, se você respondeu, de um sistema com feedback. Se você respondeu que é um sistema de feedback, logo a nossa FT, a nossa função de transferência é a seguinte: GMF de S igual a GDS dividido por 1 mais ou menos GDS vezes HDS. Bom, agora é só substituir aqui os valores nesta função aqui e resolver a equação. Porém, vamos aqui aprender algumas coisas a mais sobre o sistema, Como eu falei, não se apegue a letras, mas e sim a definição. E como eu comentei, o sistema ele segue uma regra de montagem, e a regra é a seguinte: temos o bloco somador, após ele sempre virá o controlador. Quando está embaixo, quando relaciona a saída de volta ao bloco somador, a gente tem o nosso sensor. Eu chamo de sensor, mas pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer device ali que nos pegue o valor de PV e compare com o valor de SP, Eu chamo de sensor, muitas literaturas chamam isso aí de sensor. E por fim, a nossa variável controlada. Um sistema básico, ele contém ainda ali, à frente do controlador, um tipo de atuador, mais um bloquinho que é responsável por manipular de fato depois ali a variável controlada. Esse daqui, por incrível que pareça, é um sistema muito simples, é um sistema de introdução à teoria de controle. Bom, dito isso, vamos substituir aqui os valores, Só estou aqui chamando o bloco do controlador de GDS e o bloco do sensor de HDS para facilitar aqui a compreensão, para não ficar mudando muito aí de letra. Substituindo aqui os nossos valores, a gente tem esta equação aí. Eu quero chamar a atenção no seguinte, a gente vai começar a resolver por esta parte, mas preste atenção no mais um.
Este mais 1, repare que ali no somador, o sensor ele está apontando para o valor menos, negativo. Porém, na nossa equação, quando a gente monta, né, a nossa equação, a gente põe o valor oposto ao valor que está no somador. Ou seja, se o valor ali, né, se o sinal ali de operação fosse positivo, mais, ali na nossa equação colocaria menos 1. Como está menos, na nossa equação a gente coloca mais 1. E isso aí é um detalhe muito, muito, muito importante. É um detalhe sutil que muita gente esquece e põe negativo ali e já errou. Então preste muita atenção. Se o valor ali é negativo, né, se o sinal é negativo, o nosso valor ali será mais 1. Se for um sinal positivo no somador, o nosso sinal será menos 1. Ok? Vamos em frente. Bom, para resolver, eu separei aqui essa parte ali da nossa equação e vamos resolvê-la, né? Vamos começar ali pela parte do denominador, né? S ao quadrado mais 4s mais 16 vezes s mais 3. Fazendo ali, né, a nossa distributiva, né? S vezes s ao quadrado, depois s vezes 4s, depois s vezes 16, replicando ali pelo valor 3, né? Pelo número 3, a gente vai encontrar esta resposta. Poderia, né, você aluno, me perguntar, eu posso reduzir mais ali, né, juntar os termos comuns? Pode, porém eu deixo assim. Porque mais à frente você vai perceber que vai ficar um pouco complicado de resolver aqui a nossa equação. Eu prefiro deixar ele desta forma, pois facilita a minha visualização na matemática, né, dos meios matemáticos que eu vou utilizar para poder resolver aqui, né, a equação em questão. Então eu vou deixar assim, mas nada impede de você aí, né, somar os termos comuns. Agora a gente vai para a parte do numerador, né? 16 vezes 3 é igual a 48. Agora vamos remontar ali na equação com o mais 1 e vamos aplicar o nosso MMC, obtendo, né, este resultado. Aqui vai a minha primeira dica, né, o primeiro macete ali, né? Sempre que tiver o valor mais 1, basta copiar, né, a nossa equação em vermelho aqui no denominador, no numerador, e somar mais o valor final, né? O valor final ali é 48, a gente soma ele de novo, mais 48. Sempre assim? Sempre assim. Sempre que tiver o valor positivo, mais 1, sempre vai ser desse jeito. Com o valor negativo, se fosse menos 1, ao invés, né, de somar o 48, a gente iria subtrair, né? Numa outra questão, né, caso caia ali o valor negativo, ou até se vocês quiserem aí, né, no comentário, eu posso colocar ali, né, esta representação. Mas é basicamente isso, é só pegar o valor ali em vermelho, né, nossa equação em vermelho, copiar em cima e somar mais 48. Se o valor for negativo, mesmo princípio, e subtrai ali a metade ali, né, de 48. Vamos continuar. Então, por fim, temos este monstro aí de equação, e é aqui que a galera buga, que a galera trava, que dá tela azul na mente, que o filho chora e a mãe não vê, porque a pessoa não consegue desenvolver mais. Porque a ideia, né, da função de transferência, os senhores, né, e as senhoritas que nos acompanham vai perceber que é simples. Porém, a matemática é o que complica. Quando chega aqui nesse ponto, nesse passo, a galera trava. A galera trava e não vai para frente. Mas vamos agora com calma para poder resolver. Então, está aqui na nossa mega equação. E vamos fazer o seguinte. O primeiro passo para resolver esse tipo de equação é saber que quando eu tenho uma divisão, né, de fração dividido por outra fração, divisão, né, em modos, não de fração, perdão, no modo de numerador e denominador, dividido por mais um numerador e denominador, a gente sabe que se pegar, inverter e multiplicar, a gente tem a nossa equação equivalente. Como assim?
Se eu pegar 16 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 16 vezes o inverso, né, da nossa divisão, é a mesma coisa que a equação anterior aqui, né? Então, se eu pegar e multiplicar pelo inverso, obteremos a nossa equivalência. Tanto a equação de cima ali, né, e a de baixo é a mesma coisa, tem a mesma representação. Porém, para a visualização matemática, essa nova equação aqui, essa nova formatação da equação é mais fácil, pelo menos para mim. E vamos fazer o seguinte, né? O interessante aqui para nós é de algum modo eliminar a equação s ao quadrado mais 4s mais 16 com a equação s ao cubo mais 4s ao quadrado mais 16s mais 3s ao quadrado mais 12s mais 48. É possível? Você deve estar me perguntando. Sim, é possível. Porém, tem que ter umas artimanhas aí, né? Matemática para poder realizar. Então, vamos buscar meios matemáticos de realizar tal operação. Então, vamos lá. Então, peguei aqui, né, a nossa equação principal que a gente vai trabalhar para poder deixar igual a equação ali, né, s ao quadrado mais 4s mais 16. E o que vamos fazer? Quando cai essa questão, né, para simplificar, repare o seguinte, a gente tem o termo s comum para todos. Bom, a gente precisa, né, correlacionar o termo s em todos. Como assim? A gente vai deixar ele em evidência. Aqui, daqui para frente, é um pouco de tentativa e erro. Não tem muito jeito. Mas você vai perceber que com o tempo você vai pegar alguns bizu. Como assim? Se eu isolar o termo s ao quadrado, eu já consigo eliminar o s ao cubo e o 3s ao quadrado. Vamos lá. Então, eu isolei o s ao quadrado. O s ao quadrado que multiplica s ao cubo. Então, eu já eliminei o meu s ao cubo. S ao quadrado vezes 3, 3s ao quadrado. Eu já eliminei o meu 3s ao quadrado. Muito bem. E repare o seguinte, eu já tenho o meu s ao quadrado aqui na equação que está em preto, né? Ali na minha equação principal, 16 dividido por s ao quadrado mais 4s mais 16. Eu já tenho o meu s ao quadrado aqui em evidência. Vamos continuar. Se eu pegar o termo 4s ao quadrado agora e evidenciá-lo, né, eu consigo eliminar, né, o próprio 4s e o 12s. Como assim? 4s vezes s, 4s ao quadrado. 4s vezes 3, 12s. Então eu eliminei o 4s ao quadrado e o 12s. Agora só resta ali, né, o 16. Repare o seguinte, né? Que 16 é 48, é 3 vezes o valor de 16. Então, fica fácil aqui, né? 16 vezes S, 16S. 16 vezes 3, 48. Então, já eliminei o 16 e o 48. Agora, veja o seguinte, o termo S mais 3, ele é comum para todos os termos que estão multiplicando, né? Então, isolando o termo comum, eu vou ter que S mais 3 que multiplica S ao quadrado mais 4S mais 16 dividido por todo esse termo aí, né? S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 16 mais 3S ao quadrado mais 12S mais 96. Se eu multiplicar agora, né, comparando com o meu outro lado da equação aqui, né? Repare o seguinte, a gente conseguiu igualar, né, termos iguais. Então a gente consegue cancelá-los, ficando só com 16 vezes S mais 3 dividido por todo este monstro aí, né? Resolvendo agora esta equação, a gente vai ter que 16S mais 48, né? 16 vezes S, 16S. 16 vezes 3, 48. Dividido por S ao cubo mais 7S ao quadrado, porque 4S ao quadrado mais 3S ao quadrado, 7S ao quadrado mais 28S, porque 16S mais 12S igual a 28S ao quadrado, 28S mais 96. E finalmente encontramos aqui a nossa resposta. Então você aluno, você aluna, já percebeu aqui qual é a alternativa correta, qual é a alternativa que satisfaz, né, a 49ª questão aqui da prova de 2018 para o cargo técnico de manutenção júnior de instrumentação, é a alternativa C. Mas agora você que chegou até aqui vai pegar uma manha gigantesca. O sistema ele é de feedback, certo? Então tá aqui a nossa equação. Você vai perceber o seguinte, que sempre que um sistema ele é de feedback, de retroalimentação,
nesse formato, ou se eu tiver mais blocos, mas ele é de feedback, eu já posso eliminar esse termo inteiro aqui, ó. Eu já consigo eliminar s ao quadrado mais 4s mais 16 com s ao cubo mais 4s mais 16s mais 3s ao quadrado mais 12s. Eu já posso eliminar de cara. Sempre, sempre. Porém, a gente não pode esquecer de acrescentar o termo s mais o termo 48, né? O termo ali que ele não tem o termo s ali em comum, né? Então a gente consegue fazer isso aqui já de cara e a gente já elimina toda aquela equação matemática. Sempre vai ser assim, sempre que o sistema tiver essa cara aqui de feedback, sempre vai ser assim. A gente já consegue eliminar ali de cara. Caso você não esteja acreditando, a gente em futuros exercícios, né, que tem mais exercícios aí com sistema de transferência, a gente pode realizá-lo e você vai perceber que sempre vai cair nisso daí. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Você foi um guerreiro de aguentar até aqui. Espero ter contribuído aí pelo seu conhecimento, ter te ajudado a entender um pouco mais sobre teoria de controle. Um abraço e até mais. Já ia me esquecendo. Olha só. Bom, a novidade é a seguinte: você aluna que queira adquirir mais conhecimento, ficar mais preparado, ficar faixa preta em resolver questões como esta, entre outras questões que envolva aí instrumentação, estamos finalizando o módulo turbo de instrumentação contendo mais de 300 questões resolvidas e comentadas que ficará disponível para você caso venha adquirir por tempo indeterminado, né? Um tempo vitalício. É uma ótima aquisição para você aluno que queira ficar mais preparado, adquirir mais conhecimento, inclusive até tirar dúvidas de outras questões que talvez não contemple essa apostila ainda, né? Pois como ela é de acesso vitalício, constantemente ela vem sendo alimentada com novas questões que vocês mesmos podem vir aí sugerir. Então a gente vai alimentando mais essa apostila que está bem bacana, bem robusta, que com certeza vai ajudá-lo aí a adquirir mais conhecimento, ficando mais preparado para as provas de nível técnico, no caso no cargo de instrumentação. Agora sim, um forte abraço e até mais.